Muito bem, para começar o Poder Expresso, eu chamo agora Letícia Sorg, que é editora-chefe do SBT News, para conversar com a gente sobre as últimas novidades. Letícia, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Letícia, nos últimos dias, praticamente tem comandado comigo aqui o Poder Expresso, justamente pela atenção que o SBT News tem dado a esse caso dessa violência de parte dos policiais gravadas, evidentemente, ali. A gente tem mostrado todos os lados. Letícia, muito obrigado. O que é que você nos conta? Olá, Léo. Boa tarde novamente. Muito bom estar aqui com você de novo. Obrigada também a quem nos acompanha aqui no YouTube do SBT News. As novidades de hoje, Léo, uma parte você já antecipou, que é a novidade, a nova fala do governador Tarcísio de Freitas a respeito do uso de câmeras corporais. Então a gente está vendo, né, uma crise, né, uma pressão tanto sobre o governador como sobre o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, a respeito dos abusos de força das polícias, né? E aqui em São Paulo, de agentes policiais, em dois casos específicos. Um deles é quando o agente arremessou um cidadão da ponte, e o outro quando ele fez disparos pelas costas de um jovem que tinha furtado um supermercado na zona sul de São Paulo. Então, o que ele disse hoje, ontem, é bom a gente lembrar, ele disse que, enfim, ele não apoiou os abusos, mas ele disse que vai manter o Guilherme Derrite no comando da segurança pública. E hoje ele veio ao público para falar. Aliás, ele estava num evento sobre metrô de São Paulo, numa obra, mas ele foi questionado sobre isso e ele disse: eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão, sobre o uso das câmeras corporais pelos agentes da PM. Eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido de que é um instrumento de proteção da sociedade e do policial. E ele também disse que as novas câmeras que vão ser compradas pelo Estado vão trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia, né? Aspas dele aqui também. O que a gente sabe, Léo, é que a nova licitação para compra de equipamentos, né, de câmeras corporais, foi questionada pelo Ministério Público aqui de São Paulo, porque essas câmeras elas não gravariam o tempo todo do turno policial. Ou seja, o policial vai poder acionar essa câmera em alguns momentos o armazenamento das imagens também não vai ser como era antes. Então, ele abre uma brecha para uma edição, o que torna bastante difícil o uso desse dispositivo para a investigação de, enfim, abusos de poder, enfim, outros problemas, né, na atuação policial. E mesmo também na proteção dos agentes que fizeram o seu trabalho corretamente. Então, essa câmera que ela, claro, serve para monitorar os abusos, ela também serve para proteger os policiais em caso de falsas acusações, né? O que a gente sabe é que essa manifestação do Tarcísio vem um dia antes do prazo que o Supremo Tribunal Federal deu para que ele explicasse essa compra de equipamentos. Então, pode ser que o Tarcísio esteja aí antecipando um questionamento que virá do Supremo Tribunal Federal, ou pode ser que ele esteja também fazendo um aceno aos eleitores do centro, né? Porque a gente sabe que, embora a gente tenha muitas pessoas que são mais linha dura e que defendem uma atuação até às vezes truculenta de parte das polícias, a gente tem também cidadãos preocupados, né, com o excesso de força policial e que veem numa impunidade, num descontrole dos agentes, um risco também à própria segurança, né? Então, eu acho que a gente tem que ler essa manifestação do Tarcísio de duas maneiras, tanto do ponto de vista legal, porque ele estava sendo questionado sobre isso, como do ponto de vista político. A gente tem um cenário aqui, é claro que não dá para a gente trabalhar com uma enquete a partir do YouTube, mas é um bom termômetro aqui da nossa própria audiência, Letícia. A gente colocou aqui
perguntando para as pessoas, inclusive a enquete está aberta, convido você que está nos acompanhando a ir lá e votar, perguntando o seguinte: você é a favor do uso de câmeras corporais por policiais? Na nossa audiência aqui, 78% está se dizendo sim favorável ao uso de câmeras. E a gente sabe que isso, de alguma forma, por mais que seja uma pesquisa restrita dentro do enquete do YouTube, claro que também tem os próprios números que o governo de São Paulo tem. Tem pesquisas ali, tem contratos de institutos de pesquisas quase que diários ali para você ter um levantamento, se não diário, mas tem sempre ali uma medição ali em relação à população, seja diretamente nas redes sociais, seja por uma pesquisa mais qualificada diante do eleitor. É uma hipótese também que esse tema ele tenha, de fato, mostrado que a população, depois dessas cenas, começa a ter uma atenção maior sobre essa questão das câmaras e o governador está fazendo ali um movimento de rearranjo, na verdade, em relação à própria base. O fato é que a declaração dele é uma declaração forte. Ele não só fez uma declaração a favor das câmaras, mas ele se disse equivocado, ele disse que estava errado, ele foi muito enfático em relação à própria percepção dele em relação às câmaras. Muita gente olha e diz, ele poderia ter feito um movimento talvez mais conciso, um pouco mais, um movimento mais discreto em relação, mais tranquilo. Não, ele foi muito enfático pela própria declaração que você leu, Letícia. Mas também tem novidade em relação a policiais presos, em relação à própria investigação do Ministério Público, SBT News, inclusive, citado, né, numa das peças. Queria que você contasse mais para a gente sobre tudo isso. Legal. Léo, acho que é bem interessante que assim, a gente está acompanhando esses casos de violência policial de uma maneira diária, praticamente, aqui, né? Então, a gente monitora esses casos, a gente noticia. E agora esse assunto acabou estourando uma bolha e pegando mesmo a população em geral para discutir esse tema. Mas, no caso do assassinato do jovem negro que havia furtado um mercado lá na Zona Sul, a gente já tinha levantado o histórico desse policial, porque ele tinha sido reprovado no exame psicológico da primeira vez que ele prestou a prova. Ele, inclusive, foi aprovado nos outros testes, mas ele acabou sendo reprovado no teste psicológico por uma questão de descontrole emocional, problemas de socialização. E ele depois acabou, esse processo acabou arquivado e ele acabou entrando numa segunda tentativa, né, num segundo teste. E ele também já é investigado num outro, em que ele e um outro agente acabaram fazendo 26 disparos contra uma dupla de assaltantes. Então, vários pelas costas também, como foi o caso desse jovem que veio a falecer agora nessa ação aí que a gente está mostrando na tela. Então, a gente acompanhou isso, noticiou esse histórico desse agente, e essa reportagem acabou sendo usada pelo Ministério Público aqui de São Paulo para embasar o pedido de prisão desse policial. Então, a gente, claro, fica triste de ver tudo que acontece, todos os abusos, enfim, situações que acabam levando vidas, mas a gente fica feliz de ver o nosso trabalho ajuda a justiça a caminhar em direção à coibição, né, de malfeitos. Então, foi muito importante, acho que vale a pena aí dar o crédito para o repórter Derek Toda, que fez essa reportagem, a Emanuele Menezes, que vem acompanhando também a crise dentro da PM de São Paulo, inclusive com reportagens sobre o histórico do capitão Guilherme Derrite. Aliás, ele é tenente, mas nas redes sociais ele usa capitão, então às vezes causa uma certa confusão, assim. E também sobre a troca do comando dos coronéis da PM daqui de São Paulo para serem mais alinhados ao Derrite, que, como disse o Tarcísio, se mantém no cargo, né? Então, assim, Léo, ele fala das câmeras, ele se diz equivocado, né? O que foi bastante surpreendente até para quem estava acompanhando os discursos do Tarcísio, que em março
chegou a dizer que poderia ir para a Liga da Justiça, para o Raio Kiupata, que ele não estava nem aí com as críticas, né, em relação à atuação da PM. Naquela ocasião era sobre as mortes da Operação Verão na Baixada Santista. Então há uma mudança bastante significativa do discurso do Tarcísio, mas ao mesmo tempo também uma carta ali de manutenção do Guilherme Derrite, que é tido como um comandante linha dura, que, enfim, tem várias falas ligadas à violência policial, a gente comentou aqui ontem. Então, assim, a gente agora, o que eu gostaria de ver, Léo, é o que vai acontecer com o uso de fato dessas câmeras, que devem começar a ser usadas pelos agentes dia 17. Então, a gente vai ter um trabalho muito grande também jornalístico de acompanhar como é que estão sendo feitos esses registros, o que está sendo gravado, o que não está sendo gravado, como que essas informações estão sendo armazenadas, enfim, a duração da bateria dessas câmeras, porque de fato também tem um questionamento sobre isso, que esses equipamentos não durariam as 12 horas do turno do policial. Então eu acho que agora vai começar um outro trabalho de apuração, né, de acompanhamento, para a gente ver se de fato o Tarcísio, enfim, se viu equivocado e vai mudar na prática, ou se a gente viu uma questão de discurso e a prática vai ser outra. Eu acho que esse é o ponto principal a partir de agora, Léo. Letícia, de qualquer forma, esse assunto ele ganhou evidência por conta das imagens, né? A gente tem dois casos emblemáticos ali, que a gente já citou, a questão, né, o policial jogando uma pessoa de uma ponte e o outro policial ali, que você acabou de falar, e foi esse policial que atira ali, uma pessoa pega um sabão em pó, enfim, e acaba levando ali 11 tiros. Agora, esses casos têm aparecido, né, Letícia? Assim, tem vamos dizer, uma onda, seja negativa pelas imagens, porque de fato é chocante algumas imagens, há várias e todas as imagens de forma geral, mas ao mesmo tempo você tem uma onda de divulgação dessa truculência. E tem aparecido cada vez mais casos, não? Exato, Léo. Vale lembrar que, embora o policial não esteja gravando, às vezes o cidadão está gravando, que foi o caso aí dessa ponte, né? Desse episódio lamentável que tem uma ação que não encontra nenhum respaldo, né, de procedimento algum. E em outros casos também, como